Porque é que 67% das pessoas dizem temer o desaparecimento da democracia tal como a conhecemos hoje, o que está a alimentar este receio à escala global? Conheça a história por detrás destes números no nosso podcast, onde refletimos sobre as ameaças menos visíveis que hoje enfrentam as democracias em diferentes regiões do mundo. Do impacto da desinformação às manobras de concentração de poder, discutimos o essencial que deve conhecer. Ouça o episódio e informe-se antes que seja tarde. Ora, bem-vindos ao Incorretamente Político. Hoje passamos em revista o essencial, o que está a acontecer, o que realmente se está a fazer e o futuro do Serviço Regional de Saúde. À mesa, digamos que é uma mesa virtual, estão os habituais Nuno Drummond, Rodrigo Trancoso, Nuno Morna e também Jorge Afonso. Vamos começar. Obrigado desde já, meus senhores, por terem voltado a aceitar este convite do Incorretamente Político. Eu começava por perguntar a cada um de vós qual é a vossa experiência específica quando se relacionaram com o César Ame. Talvez possa começar pelo Rodrigo Trancoso. Já que impressão é que tem do Serviço Regional de Saúde? Bem, começo por cumprimentar todos os colegas de painel e o António, enquanto moderador, e referir que nestes meus 54 anos de vida, já algumas vezes, como é natural, usufruí do Serviço Não Regional estou a de ouvir. Saúde, desde a infância, começando pelas Eu não vacinas, sei o que é que. e depois Não, recorrendo sempre que, ou numa não estou a urgência, ouvir. ou então em situações de cirurgia. E posso dizer que sempre que a experiência foi sempre positiva, portanto, não Não, tenho, não consigo não ouvir. tenho críticas graves a fazer. Portanto, sempre que precisei, o Serviço Regional de Saúde esteve sempre presente para mim Hum. e acudiu às minhas necessidades de tratamento e de prevenção sempre que foi necessário. Nuno, Nuno Morna, neste caso. Temos 2 Nunos, às vezes é difícil. Nuno Morna, o teu Não sei, relacionamento com o eu não Serviço ouvi, eu Regional não de ouvi, Saúde, eu não ouvi o que o Rodrigo disse, mas quase que adivinho. Mas o meu relacionamento tem sido normal, mas recorro, positivo, sim, de uma maneira geral, positivo, mas muito mais pelo material humano que integra o Serviço Regional de Saúde, do que propriamente por serem condições de excelência. Mas sim, não posso dizer que tenha sido de alguma maneira ou de algum modo maltratado pelo Serviço Regional de Saúde. Nuno Drummond, a sua, experiência com o Serviço Regional de Saúde, tanto ao nível dos centros de saúde, como também dos próprios hospitais. Eu tenho uma experiência diferente porque Também fiz um consigo ouvir estágio muito. profissional no César Ramos, também está já há uma ou duas dezenas de anos, Não consigo ouvir. e é informático ainda é no mesmo sítio, e habituei-me a conhecer o hospital por dentro, no funcionamento, como utente. Também a minha residência foi até há pouco tempo em São Vicente, e tinha até o privilégio de me ligarem a dizer para não me esquecer que estavam marcadas as vacinas para o dia seguinte. Portanto, da parte dos profissionais, nunca. Eu sei que eles fazem tudo o que podem e o que não podem, não tenho nada a apontar. Em relação à resposta, pessoalmente, com os serviços, não tenho nada a apontar. E o Jorge Afonso, eu julgo que deve estar com alguma dificuldade em ouvir, pelo menos foi o que eu percebi, mas percebeu a pergunta ou conseguiu ouvir a pergunta? Sim, consegui. Não consegui foi ouvir o Nuno e o Rodrigo. Eu julgo que esse problema técnico deve estar a ser resolvido, mas nós estamos a ouvi-lo bem, é isso que importa. O que é que aponta como experiência pessoal em relação ao Serviço Regional de Saúde? Também presumo que já alguma vez teve de recorrer
aos serviços hospitalares e de saúde. E dos centros de saúde. Sim, é assim, não tenho uma má experiência. Geralmente tive boas experiências, ainda que sempre condicionadas às questões de ser um serviço público e que tenha os problemas dos serviços públicos, nomeadamente na área hospitalar, que nunca gostaríamos que fossem sempre melhores e que fossem mais eficientes. O Cesarame e todo o nosso sistema regional de saúde tem os mesmos problemas de saúde que a maior parte dos hospitais públicos têm neste momento. Portanto, é sempre uma experiência boa, mas é sempre, não tem sido má, mas é sempre uma experiência que vamos sempre na expectativa, pode correr bem ou pode não correr bem. Mas até agora foi relativamente positiva. Uma ou outra situação menos boa, mas dentro do mediano que é o nosso Serviço Público de Saúde nacional e regional. E acha que há mais confiança no público ou no privado? Bem, neste momento as pessoas têm mais confiança no privado, não é? As pessoas têm mais confiança no privado devido vamos lá ver uma coisa, nós desde que nos conhecemos todos como pessoas, eu tenho 53 anos, e toda a minha vida, no meu crescimento todo, na minha vida toda, o serviço de saúde sempre esteve em crise. Nós nunca tivemos desde Mas também não há pequenino. serviços de saúde ideais. Pronto, também O não ideal existe, não existe. não existe isso. Mas sempre tivemos uma crise do serviço de saúde. Ela foi primeiro era as questões das infraestruturas, não é? Era as questões dos hospitais, portanto, no continente, era as questões dos hospitais, a questão da infraestrutura em si, dos hospitais que eram velhos e era preciso hospitais novos. E, na verdade, isso é um fator importante, porque sem É o que também infraestrutura for está uma. a acontecer E aqui. é o que estamos a acontecer agora, estamos nesse momento histórico aqui. E no continente isso já se passou com várias infraestruturas, porque a modernização da infraestrutura hospitalar é muito importante para a qualidade da saúde, nomeadamente o que diz respeito aos materiais de construção, aos pavimentos, aos ar-condicionados, a essas coisas todas. A todas as assistências, sim. Ter um hospital bem construído evita infecções hospitalares e por aí adiante, quer dizer, ou pelo menos minimiza, não é? Portanto, a questão da infraestrutura é muito importante. E primeiro, Mas acha que os privados têm essas infraestruturas? Como há pouco sim, estava a dizer que confia mais nos privados do que no público. é assim, a confiança neste momento é porque os hospitais privados estão novos, a maior parte deles, e são construídos tipo em cogumelos em todo o lado. Mas essa confiança é relativa, porque eu confio nos profissionais públicos, atenção, eu confio muito nos médicos que nós temos no nosso setor público. A confiança muitas vezes vá lá, é um pouco já as pessoas já pensam, epá, como os hospitais públicos estão tão têm má fama, etc., as pessoas já têm aquela ligam um chip particular para não acontecer nada. Mas, na verdade, às vezes as experiências no público são muito positivas e as equipas nos públicos são muito boas equipas, atenção. Portanto, é uma confiança relativa, muitas vezes. Muito bem. Rodrigo Trancoso, imagino que, esta ideia de que o serviço público tem má fama não corresponde à sua visão da saúde. Assim, isto em questão de confiança é um pouco ambíguo, porque Não muitos consigo dos ver. profissionais que estão no privado também exercem no público. Portanto, se são os mesmos, se uma fatia considerável é constituída pelo mesmo grupo de profissionais, não se trata aqui de uma questão de confiança, porque se eles são bons no privado, também são bons no público. O problema do público muitas vezes tem a ver com a celeridade do tratamento que precisamos de ter. E muitas vezes, eu falo enquanto funcionário público, portanto, sou beneficiário da ADSE, tendo uma necessidade mais premente,
uso a ADSE, Adequados. que realmente tem as convenções com instituições no privado para me resolver mais atempadamente o problema, mas não é por uma questão de confiança, de menos confiança no público, é por uma questão de o ver em tempo útil resolver o meu problema, e isto penso que se aplica à maior parte das pessoas, não é tanto uma questão de confiança, mas da rapidez com que a satisfação da necessidade de tratamento ou de atuação ocorre. Mesmo não tendo uma convenção, as pessoas quando precisam de uma questão de saúde, de resolver uma questão de saúde, até estão disponíveis eventualmente para pagar se tiverem dinheiro. Não é assim, Nuno Morna? António, eu estou completamente a leste do que toda a gente está a dizer, porque eu só te consigo ouvir a ti, não ouço mais, absolutamente mais ninguém. Por É isso um não. problema sério. O mesmo acontece com o Nuno Drummond. Não, eu ouço toda a E gente. comigo. Então Eu também vou ouço todos. prosseguir a conversa com o Nuno Drummond enquanto espero que a produção consiga ultrapassar estas dificuldades técnicas que na realidade estão hoje a perturbar um bocadinho o programa. Nuno Drummond, no caso, o que é que acha? Os privados complementam de alguma forma o serviço público de saúde? Podem complementar e complementam de certa forma. O problema é quem vai do público para o privado, por exemplo, se chegar às urgências e as urgências estão em ruptura Não se e consegue é ouvir. reencaminhado para o privado, porque as pessoas vão do público para o privado É isso. em modo de reencaminhamento. Estou a escrever. Reencaminhamento. Mas pode estar a ouvir, Portanto, Carlos. se eu vou receber um doente reencaminhado, a responsabilidade está na fonte. Eles estão-me a reencaminhar e estou a ajudá-los. Eu vou O doente seguir e é vou deles, tentar não é ouvir outra meu. vez. O paciente é deles, não é meu. E como o César Ramos só funciona com o privado nestes termos, é claro que o privado também se defendem, não é? Por isso que às vezes eles vão para o privado, a coisa corre mal, voltam para o público, não é? Muito Se o bem. público não dá a resposta, ele é obrigado a ir ao privado. Como por recurso, se o privado vê que não tem possibilidade, devolve-o à proveniência, não é? Vamos então aproveitar para ouvirmos um depoimento e uma conversa entre o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o Diretor Clínico do Cesarame. Peço então que estejamos atentos a este vídeo. Bem ao nosso diretor clínico, e é extraordinário o número de cirurgias que foram realizadas, quer o ano passado e este ano, fruto do trabalho e do empenho dos profissionais do César Ramos e do apoio que nós disponibilizamos, cerca de 11 milhões de euros. Vamos ultrapassar as 18 mil cirurgias realizadas aqui no César Ramos. Por exemplo, no dia 12 de novembro, fizemos 91 cirurgias no César Ramos, uma coisa extraordinária. O nosso diretor clínico pode talvez esclarecer como é que foi possível nós, além do investimento que nós pusemos de 11 milhões de Muito bem, isto dá-nos um pouco um mote para falarmos sobre o esforço que o Serviço Regional de Saúde faz para corresponder às expectativas dos utentes, nomeadamente ao nível das cirurgias. Aqui ouvimos o diretor clínico dizer que houve um grande avanço e que é um avanço que vai continuar, segundo as pessoas que aqui estavam a falar, os responsáveis pelo Serviço Regional de Saúde. Nuno Morna, o que é que tu achas sobre isto? Olha, em primeiro lugar, acho que se diz César Rame e não César Rame. Começa logo por aí, para mim é o primeiro problema. Mas se diz RAME, de Região Autónoma da Não, Madeira... César Rame. Não, é César Rame ou César Rame, não é César Rame. Nunca. Isso é em primeiro lugar. Semântica, como os É uma questão, políticos não há semânticas, há o interesse pelas coisas e nas pequenas coisas é que se mostra o interesse que se tem pelas coisas. Muito bem. Eu não compro nada destas teorias, isto é tudo balelas para enganar quem quer ser enganado. Eu, como decidi há muito tempo que a mim já ninguém me engana, que eu não deixo, porque eu vou procurar informação, porque a informação hoje em dia está muito mais acessível, vou procurar saber como é que as coisas funcionam e como é que são.
Por isso, isto para mim não me diz absolutamente nada. O que é facto, e é facto, é que as listas de espera são enormes, são brutais, comparadas até com andamos sempre a fazer comparações com o todo nacional, comparando até com o todo nacional, em proporção, temos listas de espera muitíssimo maiores do que tem no continente. Mas Depois, também temos muito menos hospitais e muito menos serviços. e muito menos pessoas, quer dizer, por amor de Deus, não percebo qual é o teu papel no meio disto, mas é um bocado estranho isso que estás a dizer, na medida em que somos 250 mil e comparado 250 mil para um hospital, o rácio está certíssimo. É aquilo que no continente há rácios muitíssimo maiores e com serviços muito mais consentâneos. Obviamente que não temos Mas aqui. muito mais hospitais. Tá bem, mas são 10 milhões de habitantes. Não estou a perceber qual é a lógica sequer de se tentar comparar uma coisa com a outra. Mas já me quebraste o raciocínio. E queria eu dizer que as nossas listas de espera são brutais, são uma coisa que ultrapassa a medida do entendível, principalmente porque quando ouvimos falar os responsáveis governamentais, isto parece um mar de rosas, parece que vivemos num pré-paraíso, à porta do paraíso, e estamos quase a entrar. E depois somos bombardeados também com questões como a falta de medicamentos para doentes oncológicos, as altas problemáticas que não há maneira de se resolver e que ocupam imensas camas no hospitalares, os últimos números andavam nos 200 e muitas camas. Andamos aqui num limbo que não sabemos ainda muito bem, a 2 anos do novo hospital ficar concluído, o que é que se vai fazer com o antigo, como é que vai ser a transferência para o novo. Eu ando há 3 anos a falar nisto e parece que finalmente decidiram arranjar um lugar para o Dr. Pedro Ramos e será ele o responsável pela transição de um hospital para o outro. De certeza que se vai fazer um grupo de trabalho, que estas coisas Neste momento estamos a ver um quadro funcionam. justamente que dá a Mas eu posso. evolução dos números oficiais, que são do Instituto Regional de Estatística, que dão justamente conta dessa evolução. E há, tanto quanto se pode ver, uma evolução positiva. E qual Apesar é? de tudo. Diz-me os números da evolução positiva para a gente rir um bocadinho. Baixar ligeiramente, na ordem das centenas, o número das pessoas que estavam em lista de espera. Isso pode-se explicar, por exemplo, com pessoas que tenham falecido entretanto e já não precisem de ser operadas. Ou pessoas, Podem. ou pessoas que deixaram de ficar doentes, ou que por Posso uma política continuar? Posso de continuar? prevenção. Posso continuar? Esse número, isso é falacioso, a maneira como são apresentadas estas coisas e como se conclui com essa ligeireza e rapidez que está tudo a melhorar. Os números podem ter baixado, porque houve pessoas que faleceram, infelizmente faleceram, e já não precisam ser operadas. Pessoas que se cansaram de estar à espera nas listas públicas para serem operadas e recorreram ao privado. Por isso há inúmeras explicações para uma variação tão pequena, porque é essa que se está a verificar. Não é uma variação que seja digamos, que tenha peso. E quando nós vimos a saber que, inclusivamente, houve um recurso, passou-se daquele conceito do Serviço Regional de Saúde para o conceito, ainda não a 100%, mas do Sistema Regional de Saúde, utilizando toda a capacidade instalada, e agora viemos a saber que os privados, efetivamente, alinharam num sistema de poderem reduzir as listas de espera e parece que tiveram que desistir porque ninguém lhes paga. E isto é constantemente isto. O governo este ano gaba-se que vai injetar mais não sei quantos milhões na saúde. Não resolve problema nenhum aqui. Resolve-se o problema enfiando mais dinheiro lá dentro. A nossa saúde é... O principal problema é a saúde da nossa saúde. Não é boa. E o que acha o Rodrigo Trancoso? Bom, já que estamos numa perspectiva numérica aqui da questão, eu ao preparar este programa tive a curiosidade de ir ver as duas propostas de orçamento para a região, tanto para 2025 como para 2026, na área da saúde. E efetivamente verifica-se um pouco aquilo que logo o governo regional tem vindo a apregoar, que é necessário fazer uma racionalização dos recursos, e isso verifica-se nas duas propostas de orçamento, onde as verbas alocadas a esta área, tanto no Serviço Regional de Saúde como na área funcional da saúde, temos uma quebra na ordem dos 8 a 9 milhões de euros.
Claro que o governo pode advogar que também as receitas deixem bastante e por isso há que haver um corte em todas as rúbricas. Mas o que é facto é que, por exemplo, do orçamento de 2025 para 2026, há uma redução na ordem do orçamento, na ordem dos 232 milhões de euros, mas depois verifica-se que essa descida, por exemplo, no serviço da dívida, que tínhamos um serviço da dívida em 2025 de 600 milhões de euros, que ocupava 25% do orçamento, agora temos na ordem dos 369 milhões de euros, portanto desceu bastante para 15%. Ora bem, esta poupança em termos de serviço da dívida poderia e deveria ter sido também aproveitada não para cortar recursos financeiros na área da saúde, mas apesar desta descida do serviço da dívida, também cortamos na área da saúde. E, portanto, a área da saúde, enquanto que o serviço da dívida baixa para 15%, a área da saúde só sobe de 21% para 23%. Portanto, temos aqui um pouco esta lógica de ao diminuir a despesa, a saúde não é aqui, não aparece aqui como uma das prioridades. E temos também outras 3 medidas que se mantêm no orçamento, que está previsto medidas transitórias de incentivo à contratação, à recuperação da atividade clínica e também à contratação de médicos aposentados. Portanto, quando estas medidas persistem de um orçamento para outro, é sinal que estamos aqui a tentar corrigir os problemas da saúde com medidas paliativas e não ainda à raiz do problema. Portanto, se queremos realmente fixar profissionais com qualidade no nosso sistema regional de saúde, não é com medidas transitórias e recorrendo inclusivamente à contratação de médicos aposentados. Portanto, há que valorizar a carreira dos profissionais, dos médicos e dos enfermeiros, para que realmente não tenhamos que estar a adotar estas medidas paliativas e transitórias e não ter uma contratação efetiva e permanente que garanta Mas que há, os há- há melhores também, recursos humanos estão no nosso serviço regional. mas há também a dificuldade em contratar médicos, porque, ou por um lado não há médicos, ou, portanto, ainda há pouco vimos passar aqui uma notícia que dava conta de que muitos concursos públicos ficam desertos. E nós temos a percepção de que, a percepção e a realidade de que há aqui uma política, mesmo ao nível dos salários, para atrair profissionais de saúde, especialmente especialistas, passo a redundância, especialistas em determinadas áreas da saúde que não conseguem, ou melhor, cujo serviço não consegue captar para a região. Isso é um problema também. Não é essa também uma perspectiva que também pode ser analisada, Nuno Drummond? Bem, nós podemos estar aqui a discutir números e percentagens a noite inteira. Ou também podemos olhar para o que foram os últimos 20 anos do César Ramos, e É uma minudência. Não é. Não é, não. E nós podemos olhar para esses anos e o que é que isto é sempre empurrar para a frente com a barriga e depois diz que somos fantásticos a planear e a executar e os melhores do mundo. Fizemos centro de saúde em tudo o que era freguesia, onde mexia, construiu-se um centro de saúde. Senhor Presidente, queremos um centro de saúde. Tal, centro de saúde, centro de saúde, centro de saúde. Vias rápidas para todo o lado, já não é preciso os centros de saúde porque estão perto do Funchal, já não é preciso ter em X valência. E, portanto, os centros de saúde agora são lares de terceira idade e internamentos de fim de linha. É o que é deixado para os centros de saúde. As pessoas vão ao centro de saúde, para o miúdo tropeçou, fraturou um pé, não sabe se fraturou, se partiu. Chega ao centro de saúde, preciso fazer o raio-x, hospital, urgências. Isto é tudo centro de saúde, só se for um tratamento continuado de um penso, do mal gália, Mas coisa que o valha. tendo em conta que a nossa população é cada vez mais idosa, esses serviços de proximidade também são importantes. Mas a questão não é essa, a questão é que esse serviço, que é um serviço também do César Ramos,
nunca teve investimento, nem antes nem depois. Nós vivemos no imediato, que é o sistema, que é o serviço de urgências, e as unidades familiares, o médico de família, que toda a gente supostamente tem, eu não tenho. Eh, Mais aqui e muita alguém gente não tem. Há aqui Não, mais é que alguém não se que não tenha? apertou. O César Ramos, Mas não tem está. porquê. Também não Olha, tem. não é porque não me apetece, Não, não certeza. tem, Não tem porque nem não há. percebe. Não há, as pessoas Sim, nem o conceito sabem, nem o conceito do meio de família sabem o que é. Portanto, se antes das urgências e do hospital não há investimento e não há cuidado, e depois também não há, porque eles depois ficam nos corredores e andam para que não têm lares para serem internados, o César Ramos só se preocupa com o dia de hoje, que é as urgências. Está aberto para tudo. É um fim de linha. É usarmos o nosso melhor Rolls Royce para transportar blocos. É um Jorge, exemplo de. Jorge, o que é que pensa sobre isto? Vamos voltar a recentrar a nossa conversa no serviço em si. Nos medicamentos, depois mais à frente já abordaremos outras questões, mas em relação mesmo ao financiamento e à questão das cirurgias, Exato. o que é que Eu, pensa eu, sobre isso? relativamente às cirurgias, há uma coisa estranha que eu ainda não percebi muito bem e que tem a ver com os programas de recuperação de cirurgias. Eram programas que existiam, que nós tínhamos cá, das pequenas cirurgias. Eu próprio recorri a um desses programas, que eram feitos por médicos aos fins de semana. Eu tinha aqui um sinal grande e recorri, estava numa lista de espera e fui chamado no âmbito desses programas de recuperação de cirurgias. Não foi a Eh, Santa Maria, por Diga? visto. Não foi a Santa Maria. Não, não fui a Santa Ou, Maria. ou, Foi chamado mesmo aqui, foi tratado e correu isso. tudo bem. Dessas pequenas cirurgias. E depois, não sei porquê, acho que desapareceu esse programa da recuperação de cirurgias, e, portanto, era um programa que um conjunto de médicos acho que faziam ao fim de semana, fora do período laboral, e que dava para diminuir. Jorge, desculpa te interromper, é só para dizer porque é que isso acabou. É Porquê? porque o serviço fazia, imagina, 6 cirurgias durante a semana, que era o máximo, e depois no fim de semana faziam 12. Pronto, mas eram pequenas cirurgias que dava jeito. E depois, repara, exato, porque eram pagas, provavelmente, ou não Aumentava a foram pagas, capacidade do ou não hospital foram do bloco. pagas, assim de repente, não é? ou não foram pagas. Porque a verdade é que eu voltei a ouvir falar desse programa por causa daquela burla do dermatologista no continente, etc, etc. Não Mas Santa Maria, claro. repara, nós tínhamos uma medida que era o cheque cirurgia, que era um cheque que estava orçamentado em 2024 e já deixou de estar orçamentado, que era Mas isso era do precisamente Governo da República. e que nós aqui também tentámos orçamentar na região, que era depois do tempo máximo de espera, haveria então essa possibilidade de se ativar esse cheque de cirurgia. Mas no que diz respeito a esse programa de cirurgias, que era para diminuir as listas de esperas que são monstruosas, não se percebe bem por onde é que ficou isso e porque é que não há outras medidas. Porque efetivamente o problema, e lá está, a falta de confiança no serviço público tem a ver com isso. As listas de espera são enormes. E nós podemos pensar, a infraestrutura nova resolve, mais mão de obra, mais médicos, sim, porque cada vez nós temos mais estudantes à Universidade da Madeira, em Braga, Covilhã, etc, etc. Temos medicina por todo o lado. Eu pessoalmente sou a favor que abra mais vagas para medicina, que haja mais médicos. E o próprio Cesarama acho que até tem um conjunto de iniciativas em termos de financiamento para atrair jovens médicos, mas pelos vistos não está a fazer, não está a acontecer. Acho que existe um conjunto de iniciativas. Mas o problema é que pode-se resolver a questão das infraestruturas, pode-se resolver a questão da mão de obra, mas vai sempre ficar, mas vai ser, e pelos exemplos que já estão a acontecer no resto do país, não se resolve, continua sem resolver a questão das listas de espera. E as questões das listas de espera têm de ser resolvidas numa outra perspectiva, com outro tipo de fiscalização dos próprios serviços e noutro tipo de abordagem à saúde.
porque é assim, também nós percebemos que a saúde, os médicos, os profissionais de saúde e mesmo os próprios hospitais são profissionais, são seres humanos como todos nós. E existe ali, às vezes, pelo que eu conheço dos hospitais e desse mundo, existem algumas rivalidades entre eles, como existem em todas as outras profissões. Nós, engenheiros, muitas vezes não nos damos bem com os arquitetos, os contabilistas com os gestores, os não sei, portanto, há sempre várias rivalidades. E o que me parece, assim, no sentido geral de senso comum, é que muitas vezes são essas entropias entre as várias especialidades que fazem com que efetivamente não se vá ao foco ou que a gestão hospitalar não corra bem e continua a haver sempre o problema das listas de espera. Mesmo já em exemplos que temos com a infraestrutura renovada e com mão de obra nova, com mão de obra suficiente, ou seja, médicos suficientes, e continua a haver esse problema. E por isso tem de ser abordado de outra forma. Já no que diz respeito, como o Nuno Drummond estava a falar dos centros de saúde, a questão dos centros de saúde, supostamente, deveriam servir para descentralizar as urgências, para as pessoas não irem tanto para as urgências dos hospitais centrais, não? Portanto, neste caso, do nosso hospital regional. Acontece que os centros de saúde funcionam, mas também nós estamos aqui num emaranhado burocrático tão grande que muitas vezes, reparem, eu só vos dar um exemplo, prefiro dar um exemplo. Eu, há muito pouco tempo, um rapaz ligou-me que estava num centro de saúde, já tinha ido lá 3 vezes, por causa de uma dor que tinha enorme. E do centro de saúde, a médica, não vou dizer qual é, para não estarmos aqui. Não me interessa. Não interessa. Título de exemplo. A médica, é um exemplo. A médica disse que já tinha mandado para o hospital Nélia Mendonça, mas depois ela não se, médica de família, ela não sabia se tinha sido mandado por referência ou aconselhamento ou não sei o que, quer dizer, há várias modalidades de se mandar. O rapaz estava cheio de dores e que me ligou várias vezes. Eu disse já não sei, eu acho que vou lá buscá-lo e levá-lo para o hospital. Portanto, ele estava cheio de dores e ela foi 3 vezes ao centro de saúde lá da zona e continuava a haver, ela mandava por referenciação ou por aconselhamento, portanto, havia várias vias e isso Há um não chegava protocolo, bem. deve haver um protocolo. Portanto, uma coisa. No fim, a médica disse-lhe: olha, você não me responde do hospital, você vai ao gabinete do utente. Bem, o rapaz liga-me desesperado: senhor, eu não sei o que é o gabinete do utente, o que é isto, o gabinete do utente. Bem, lá eu andei a telefonar porque eu sabia que funcionava o gabinete do utente, mas já não sabia bem agora como é que estava a funcionar o gabinete do utente, e se tinha uma linha rápida para o gabinete do utente, ou se... portanto, uma confusão. E porquê é que os centros de saúde não fazem essa conexão direta com o gabinete do utente? Em vez da médica dizer ao homem que, pronto, que estava cheio de dores e que só queria ser tratado, porque é que a médica de família no centro de saúde, ela própria não faz a ligação o gabinete do utente e tenta ver isso, ou há um mecanismo qualquer, em vez de pôr as pessoas perdidas com um conjunto de burocracias que não se percebe nada. Portanto, se o objetivo... Mas também deixa-me ver a coisa de outra forma. Muitas vezes há também uma certa iliteracia dos utentes em relação aos serviços e também em relação ao próprio funcionamento do sistema. Mas o Isso sistema também também tem pode de funcionar contribuir, para as pessoas que têm literacia, não mas é? muitas vezes as pessoas também não percebem bem como é que o sistema funciona. O que é que se podia melhorar também ao nível comunicacional, por exemplo, de maneira a que as pessoas também se dirijam aos serviços certos e saibam também Por em braille. utilizar a administração pública? Eu acho que a O Nuno literacia faz Drummond, parte. o Nuno Drummond parece-me que quer dizer alguma coisa sobre isto. Podemos pôr em braille, se as pessoas não conseguem saber, depois sem braille. É bastante as coisas. Não, o problema mesmo é porque a estrutura do Cesarano, com os centros de saúde, está completamente desadequada. E isto criou centenas de pessoas acomodadas a um sistema que está obsoleto. Nós cá na Madeira temos os centros de saúde integrados na mesma realidade do hospital, e depois queremos perceber onde é que o dinheiro é gasto no hospital, numa questão de investimento, proveito,
porque é assim que se faz, não é? Para as coisas funcionarem e reduzir os custos, não se consegue, porque depois há despesas, tipo com os táxis dos centros de saúde, e depois há ali uma série de despesas paralelas que entram ao abrigo de um programa, mas já não entram no outro, e não se percebe. Nós não conseguimos perceber quanto é que se investiu no Cesarame há 10 anos, há 9, há 8, há 7. Não se consegue, porque o sistema não é transparente e está centralizado e o sistema de saúde está partidarizado. Não é uma meritocracia, porque também chegam ao centro de saúde um tipo de partido, o médico que está lá de urgência sabe que não tem equipamentos nenhuns que lhe possam valer, mandou para as urgências e mandou muito bem. Mas muitas Chegou, vezes não são só equipamentos, é preciso ter os equipamentos, é certo, mas também, por sim, vai exemplo, estar a perder tempo, não pode o fazer o radiologista. raio-x, não pode Mas fazer umas análises, não pode. mas Opa, é preciso ter esses serviços disponíveis. E para ter os serviços disponíveis também é preciso ter recursos humanos que o façam. Se há então um centro de era saúde que bom, tem que então ter era bom, nos António, centros então nos era centros bom. de saúde num centro de saúde, por exemplo, em São Vicente, ou no Porto Menezes, ou em Machico, se não tem radiologistas para utilizarem uma máquina de raio-x, não É pode caro. não pode ser utilizado. E será que se justifica? Será que é preciso ter uma máquina de rádio no Porto Santo? Admito que sim. Ora aí Agora está, ora aí aqui está. talvez não. Talvez António, no na César, periferia não. no serviço de urgências, nós não conseguimos saber, a não ser por estimativa, que percentagem de pessoas é que foi para cada especialidade. Esses números existem, mas não são divulgados. Mas o sistema informático de Leva-nos a crer gestão que cerca de de 50% são ortopedia. Se calhar, se houvesse um ou dois centros de saúde com radiologia a funcionar, já reduzia a pressão para aí em 30% ou 40% nas urgências cá no hospital. Mas para isso é preciso investir. É porque se não resolve o problema a montante, podem deitar para lá aos 100 milhões e aos 20 milhões e aos 200 milhões, quer dizer, nunca vai resolver, que o problema vai sempre crescer. E o que é que acha o Rodrigo Trancoso ainda sobre esta questão? Temos que Esta avançar porque também questão, já não temos muito tempo. portanto, eu concordo com a necessidade de haver uma eficaz comunicação para os utentes sobre toda a panóplia de serviços que têm e como aceder a eles, portanto, isso é lógico, mas também é preciso que as medidas que são tomadas também tenham um certo grau de coerência para que os próprios utentes também tenham essa confiança no Serviço Regional de Saúde. Eu dou um exemplo com o que aconteceu este ano relativamente à campanha de vacinação contra a gripe e a Covid. No ano passado, essa campanha abrangia todos os cidadãos com idade superior a 50 anos. Este ano, certamente não foi por razões clínicas que essa campanha só abrange os cidadãos a partir dos 60 anos. Ora bem, eu, o ano passado, vi que estava no universo dos abrangidos, fui-me vacinar contra a gripe e a Covid. Este ano, pelo facto da vacinação abranger os cidadãos agora a partir dos 60 anos, eu, de repente, de um ano para o outro, já não sou elegível para ser vacinado. Por Eu acaso, não fui ao sei centro eu de não sei onde é saúde, que o Rodrigo foi a que centros de saúde foi, mas eu posso lhe Tens dar o que meu idade, exemplo. Rodrigo? Eu Tens que tam eu idade? tenho eu também e tenho foi, pouco mais de posso 50 acabar de anos, contar a minha situação. Eu fui mas ao centro sim. e fui vacinado tanto o ano passado como este ano no Centro de Saúde de São Vicente, porque é próximo do meu local de trabalho. E realmente este ano, quando cheguei ao Centro de Saúde de São Vicente, confrontaram-me com essa situação de eu não ter 60 anos. E eu mostrei a minha estupefacção por esse facto, dizendo, mas o ano passado eu fui vacinado, este ano ainda não tenho 60 anos, mas se o ano passado era elegível, este ano sou um ano mais velho, portanto estou teoricamente mais Mais próximo. fragilizado e mais apto a poder ser contaminado com o vírus da gripe ou da Covid. Porque é que o Olha, ano mas o passado Rodrigo pude ser foi eu vacinado posso lhe e este dizer, ano, por facto de só abranger um universo superior a 60 anos, já não, em princípio não vou poder ser. Claro que depois beneficiei das tais exceções que o sistema prevê, portanto, devido à minha profissão, pude ser vacinado. Mas se não fosse essa exceção,
aconteceu esta situação ridícula do ano passado. Podia ter sido vacinado e este ano não. Isto faz sentido para uma campanha de vacinação. A partir do momento em que instituíram que era a partir dos 50 anos, porque é que essa medida não fica permanentemente? Porque é que de um ano para o outro vamos alterando a faixa etária que é abrangida para beneficiar dessa campanha? Quer dizer, criando estas situações absurdas que poderão gerar a tal desconfiança do utente no Serviço Regional de Saúde. Muito provavelmente, se tivéssemos aqui alguém do Cesarama ou alguém ligado à saúde, nos poderia explicar, porque isso pode também ter a ver com o tipo de vírus, com a necessidade de vacinar pessoas para um determinado tipo de doenças. Eu, por exemplo, fui vacinado e também não tenho 60 anos e só cheguei ao centro de saúde e disse que queria ser vacinado se me podiam dar a vacina. E deram uma vacina, até agora nunca ninguém me recusou a vacina. Mas pronto, lá está. Tiveram que encontrar uma exceção para poder ser vacinado. Mas eu não tive nenhuma São, exceção, eu só cheguei ao centro de saúde e perguntei: posso ser vacinado contra a gripe? Disseram-me que sim. E contra a Covid também. Portanto, eu mas admito como que São Vicente agora é chega, as pessoas automaticamente são rijas até aos 70. Essa medida é só em São Vicente. o César, Não, não, não. Foi divulgado. César não age assim. Vamos para o último tema, que tem um pouco a ver com os medicamentos, que são cada vez mais caros. Aliás, o governo disse, inclusive falou, ou recuperou aquela lógica da unidose para se evitar a quantidade imensa de medicamentos que se tem de deitar ao lixo e com isso milhões de euros que também vão para o lixo. É sempre um problema. Há também escassez de medicamentos, até A ao doutora nível Martinha do próprio é a fabrico. responsável pela farmácia hospitalar. Tem uma grande responsabilidade, uma vez que é nesta farmácia onde são canalizados para a administração os medicamentos para os nossos clientes, para os nossos utentes, e é fundamental hoje percebermos como contribuintes o custo dos medicamentos no contexto de um sistema de saúde regional como o nosso. Os custos são avassaladores? São avassaladores. São É a palavra avassaladores. certa que a Martinha está a dizer. Eu gostava de dizer para os nossos concidadãos que o valor que vamos pagar, ou estamos a pagar já em 24, já são 115 milhões de euros. Só o César Ramo e o IAS Saúde. E as subidas de preços têm-se acentuado imenso, porque nós já em 22 era 80 milhões, 23 90 milhões, 24 fechamos com 115 milhões e não sei o que é que vai acontecer ainda em 25. Vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar. Neste momento já vamos com 2,2% de aumento. Mas vai aumentar ainda mais, porque à medida que o ano aumenta, normalmente surgem medicamentos mais inovadores. Estão sempre a entrar, todas as semanas são financiados novos medicamentos. E nós não podemos deixar, nós aqui no Sistema Regional de Saúde, temos feito, nunca fizemos um subfinanciamento do sistema, antes pelo contrário, temos acompanhado. Ora, muito bem, aqui um extrato de uma conversa que está nas redes sociais, é uma conversa da presidência do Governo Regional, de resto julgo que sobre este e sobre outros assuntos têm acompanhado certamente. Nuno, o custo é avassalador. Como é que se pode gerir uma realidade cujo custo é qualificado pela responsável pela farmácia hospitalar de avassaladora? Qual Nuno? Nuno Qual Morna, Nuno? Nuno Morna, sim. Ah, Quando eu digo Nuno, é só Nuno Morna. Quando digo Nuno Drummond, é porque é Nuno Drummond. Quando eu digo Nuno, é só Nuno Nuno Morna. genérico eu moro. eu gosto muito de genéricos. É o que eu consumo. Olha, são mais Não baratos, tenho, não, tenho, não tenho essa Também. mania de ter um nome com dois Também. M's. Não sou Nuno Benouron, sou Nuno Drummond. Não. Mas sim, mas para tu seres Nuno Benouron, tinha que ser com dois M's. Muito bem. Então diz lá, repete lá, estava aqui distraído. Boa desculpa. discussão, mas isto é um assunto relativamente sério. Sim, mas repete lá.
O que é que está a fazer Avassaladora disso? é a palavra, foi o adjetivo utilizado pela responsável pela farmácia hospitalar para qualificar o número de ou quantidade de dinheiro que a cada ano que passa, tem de ser despendido pela região, porque no fundo é a região que paga. Eu, quando estive acometido de funções públicas, políticas da Assembleia Regional, tanto eu como todos os grupos parlamentares e representações parlamentares que o quiseram, receberam a Associação Nacional de Farmácias, com quem tive uma reunião de trabalho de largas horas, onde nos vieram apresentar uma série de ideias que têm a ver com a unidose, com uma nova metodologia de administração de medicamentos e por aí fora. Obviamente que a Associação Nacional de Farmácias tem esta preocupação, que não é de todo a mesma preocupação que têm as farmacêuticas. As farmacêuticas convém-lhes vender por atacado. Claro. Ao consumidor convém comprar em doses o mais curtas possíveis para gastar menos dinheiro, e seja o consumidor, eu ou algum de vocês, ou o Serviço Regional de Saúde, de modo a que se poupassem largos milhões de euros. Se a situação está assim, foi porque também da parte do Governo Regional não houve interesse nenhum em ouvir aquilo que a Associação Nacional de Farmácias estava a dizer, nem o Governo Regional, nem o Grupo Parlamentar do PSD, porque não tomou nenhuma iniciativa nesse sentido. A única iniciativa que estava a ser tratada foi feita por mim, e que cheguei a reunir com pelo menos mais uma representação parlamentar, no sentido de apresentarmos uma proposta em conjunto que acolhia essas sugestões da Associação Nacional de Farmácias e que, de alguma maneira, até se prontificou na altura para fazer uma assessoria em relação a esse assunto. Nas duas eleições que eu participei e logo a seguir, eu reuni 2 vezes com a Associação Nacional de Farmácias, a pedido da Associação Nacional de Farmácias, com a mesma ordem de trabalhos, e foram pedidos a todos os partidos para reunir com eles. Por isso, há quem tenha soluções para minorar este desvario que é o que se gasta em medicação. Não é só uma questão regional, é nacional, de modo a que a questão se torne muito mais económica. Na altura, eu não me lembro bem do número que me foi dito, mas eram largos milhões de euros que podiam ser poupados pelo erário público se as sugestões feitas pela Associação Nacional de Farmácias fossem acolhidas pelo poder político. Se não foram, é porque não interessa. Muito bem. É uma leitura plausível. Rodrigo, o que é que acha? Como é que se pode reduzir a conta dos medicamentos? Pois é, a questão aqui é essa redução da conta dos medicamentos nunca pode ser feita à custa ou ter como consequência a falta de medicamentos. E foi recentemente notícia na comunicação social a falta de medicamentos para o HIV na farmácia do Os hospital. diabetes. E a responsável do E hospital, oncologia, que apareceu aqui neste vídeo, referiu uma das razões foi que a procura foi pontualmente superior à que estava previsto e à média do que tem acontecido. Ora bem, se isto acontece é porque realmente a lógica empresarial que preside a forma como se tenta gerir a gestão e a compra, a aquisição e fornecimento de medicamentos, pois pode gerar estas entropias, porque realmente, no caso dos doentes oncológicos, no caso dos doentes com HIV, nunca poderá haver falta de medicamentos. Portanto, quando se utiliza o termo Sempre a faltar. avassalador, está-se a querer incutir um pouco junto à opinião pública que é melhor cortar, porque realmente estamos a gastar muito, mas o problema é que essa racionalização, esse corte, por vezes pode dar origem a estas situações de falta pontual de medicamentos que, para certas patologias, mesmo que seja uma falta de 2, 3 dias ou uma semana, é bastante prejudicial para a saúde dos utentes e, portanto, neste aspecto eu tenho alguma reserva em defender, em ser defensor de uma racionalização pura e dura dos cortes na gestão dos Mas medicamentos. muitas Portanto, vezes para mim, também tem a ver com os o foco fornecedores. deve ser garantir permanentemente que nunca falte medicamentos, mesmo que isso acarrete custos superiores, mas a saúde das pessoas está em primeiro lugar.
Mas não que pode isso ser um não, buraco não sem existe. fundo, não acha isso, Afonso? Bem, no que diz respeito às farmácias hospitalares, eu acho que nunca é avassalador o dinheiro que se pode gastar no que diz respeito à E não medicação. pode ser um fundo, um poço sem fundo. Tem que Sim, haver também não. controle. Tem de haver controle, muitas vezes, se calhar tem de se ver também as próprias terapias que se fazem nos hospitais, muitas vezes já há Como se outras simplificações de medicamentos que até podem sair mais baratos e fazer o mesmo efeito, isso aí há toda uma gestão da farmácia hospitalar. Hum, eh, Na verdade, aí não pode ser um poço sem fundo, mas também não podemos dizer que é avassalador. Isso é uma prioridade. A farmácia hospitalar é uma prioridade para as doenças oncológicas e para o conjunto de doenças crónicas que as pessoas obrigatoriamente só têm essa medicação pela farmácia do hospital, não é? Há um conjunto, uma panóplia de doenças crónicas para isso. Portanto, eu não acho que isso é um problema do gasto, mas esse é um gasto muito justificado, na minha opinião. Muitas vezes as pessoas também confundem a questão da farmácia hospitalar, a questão da farmácia hospitalar. Pois há as farmácias de proximidade, isso aí já é outra história, não é? Nós vamos à farmácia comprar um Benuron e vimos com 10 pacotes de outras coisas, muitas vezes só para criar uma coisa. Também, isso aí depende isso é a de lógica pessoa. comercial das Isso é a farmácias. lógica comercial e também depende também das pessoas começarem. Houve uma fase da minha vida que de tinha 2 gavetas de medicamentos, pensei: "Bem, vou abrir uma farmácia em casa, vou cortar com isto, porque chego à farmácia trago uma data de coisas". Portanto, agora no que diz respeito aos gastos eu acho esse vídeo do falar avassalador, etcétera, epá, nunca é avassalador demais, também não pode ser uma coisa sem fundo, mas nunca é avassalador demais tratarmos das questões que são farmácias hospitalares, que são doentes crónicos muito específicos e oncológicos que o Estado e a região têm a obrigatoriedade de fornecer os medicamentos. Pode-se falar em outras terapias, ou pode-se, aí os médicos saberão melhor explicar isso, se está a gastar mais dinheiro num tipo de medicamento, isso poderia ser este ou aquele, aí há mais variantes. Mas o dizer avassalador não pode ser um poço sem fundo, mas é uma prioridade e ponto. E esse gasto tem de estar contemplado. E quando há problemas de fornecimento até das próprias, farmacêuticas, Nuno Drummond? Peço desculpa, estava E num quando há momento. problemas de fornecimento, não Ah, havendo falta de dinheiro, as próprias farmacêuticas, ou descontinuam, medicamentos e voltam a introduzir outro tipo de medicamentos que são mais caros para os mesmos efeitos. Por exemplo, quando se juntam 2 medicamentos, um medicamento que dá para 2 terapias, enfim, estas mudanças muitas vezes têm a ver com as próprias, farmacêuticas, ou, portanto, as entidades que produzem os medicamentos e não propriamente com a falta de dinheiro, ou sim, até porque mas nós também vivemos numa era mas em que os isso não é a medicamentos começam a ficar normalidade, não é? Isso mas não é isso a também normalidade. mas isso também cria algumas entropias no fornecimento Claro, dos ainda medicamentos. agora Quando se diz estavam a que há dar falta cabo de de um medicamentos, medicamento, é preciso perceber porquê. estava agora a esgotar um medicamento essencial para o tratamento do diabetes para usar para emagrecimento. Que E as agora a pessoas com Organização diabetes que e que agora a realmente Organização Mundial de necessitavam. Saúde vem recomendar para ser utilizada, por exemplo, no tratamento da obesidade. Pronto. Mas está tudo certo. Agora, os médicos sabiam disso e sabiam que o medicamento estava a ter essa utilização alternativa. Mas é Agora, preciso que os isto não é a reguladores também normalidade. mas é E preciso que a os dona reguladores também Martinha, digam. e a dona Martinha na farmácia, navio, que a parte dos diabetes não estava a requisitar assim tanto, como é que aquilo desaparecia. Eu digo, é a dona Martinha dos hospitais todos, não é? Responsáveis pelos medicamentos todos. As pessoas apercebem-se das coisas, não é? A pessoa se trabalha numa loja de ferragens e se sai pregos, opa, é que alguém está a pregar alguma coisa, não é? Agora, se não aparece nada pregado, caramba, não é? As Muito pessoas bem. têm perfeita noção das entradas e saídas e dos consumos que se fazem no hospital.
Mas quando Penso podem eu que pedir, têm, se não têm, mas deviam quando ter. pedem aos fornecedores, muitas vezes eles dizem que não têm disponível e têm que aguardar. Sim, mas isso já é um problema ad hoc. Eu O problema posso é meter, gerado quando. dizer só aí uma coisa. Muitas vezes os fornecedores não fornecem porque não são pagos. A questão é esta. Por isso não arranjem aqui desculpas, que a culpa é dos fornecedores. Se eu Não, tiver. e não é, Não, porque claro que não os é. Não, fornecedores não, têm se não lhes mais pagam, não lhes cultura. pagam a tempo e horas como os A privados ideia, pagam. Se eu tiver que Eu escolher quero lá entre fornecer saber um se é para privado que me obesidade, paga há se é 30 dias para ou o coisa. Estado que me paga há um ano e meio, eu vou fornecer o privado, não vou Não, fornecer e o não é Estado, não é isso. óbvio. Eu quero lá saber se é para tratar a obesidade, se é para tratar os Obviamente, diabetes. claro que não. Se Claro. vender 10 contentores, está vendido. mas Agora, quem tem que controlar é os médicos, isso não é é. preciso que os reguladores também se pronunciem. Já não temos muito tempo. Eu vou terminar este programa com uma provocação. Eu vou pedir a cada um que, entre 1 e 10, dê uma nota ao Cesarame. E vou começar pelo Nuno Norma. Sempre eu. Olha, ao César Rame eu dou 0. Ao César Rame e pelos seus trabalhadores, médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar ou pessoal administrativo, a minha nota será um 8, porque fazem tanto, muito mais do que aquilo que o poder político faz por ele. Muito bem. Rodrigo Trancoso. Eu dou um 7, também tendo em conta o empenho, a dedicação, o profissionalismo de todos os profissionais de saúde e não chego a 10 exatamente por causa da tal questão da celeridade na satisfação das necessidades dos utentes, que muitas vezes têm que recorrer ao privado para poderem ser atendidos em tempo útil, mas não é pela ineficiência dos profissionais de saúde. Esses merecem, sem dúvida, um 10. E o Jorge Afonso. Também dou aqui um 8, um 8 para 9, um 8. Pelos profissionais, que nós temos aqui na Madeira profissionais muito bons, gente que mesmo em condições difíceis e com esta baralhada toda organizacional, mantém a coisa a funcionar e a eles é um 8. Eu não Dormont. Eu vou dar 8,75 para o pessoal porque sei que eles fazem, desdobram-se, distriplicam-se, eles fazem tudo o possível para que as coisas funcionem. O problema é mesmo planificação e gestão. Está desadequado, obsoleto e não está virado para a realidade. Não Mas há quem obstante, gosta, as pessoas estão acomodadas a isto, é bom. E depois aparece a Dona Martinha. Lembra-me aquele boneco do Armando José, que era o Mike e o Helga. E não, isto não se faz. Isto não se faz. É pegar numa pessoa que faz o possível para fazer omeletes sem ovos e depois chegar lá e meter o braço por cima e dizer: pô, somos fantásticos. Caramba, somos o caramba. muito bem. Fica aqui estes comentários, como em jeito de final de conversa. Vejo que, pelo menos, toda a gente, apesar de ter identificado aqui entropias e dificuldades no Serviço Regional de Saúde, apesar de tudo, as notas até são bastante boas, porque entre 8 e 10, Salvador. entre 0 e 10, 8 em média é bom, digo eu. Eh, e queria também sugerir que este programa pode ser ouvido e visto nas várias plataformas que estão disponíveis na internet, como o YouTube, o Facebook ou o Instagram e noutras. E nós voltamos em breve com a certeza de que vamos continuar incorretamente políticos. Até breve. Porque é que 67% das pessoas dizem temer o desaparecimento da democracia tal como a conhecemos hoje, o que está a alimentar este receio à escala global? Conheça a história por detrás destes números no nosso podcast, onde refletimos sobre as ameaças menos visíveis que hoje enfrentam as democracias em diferentes regiões do mundo. Do impacto da desinformação às manobras de concentração de poder, discutimos o essencial que deve conhecer. Ouça o episódio e informe-se antes que seja tarde.